Capítulo 28 Necromante 2. Salve-me! Um homem que lutava para se manter à tona nas águas do pântano gritou por socorro, mas ninguém sequer olhou para ele. A batalha contra os homens lagarto estava a todo vapor, e todos estavam ocupados cuidando de si mesmos. Eles estavam completamente em menor número. Uma situação em que mesmo se você conseguisse matar um, dois tomariam seu lugar e não havia fim à vista. Merda! Lixo rangeu os dentes enquanto observava o cara afundando no pântano, até que ele não conseguia mais ver seu cabelo. Apesar de não conseguirem se movimentar direito devido à miragem, os homens lagarto continuaram avançando. Shang! Shang! Os sons agudos de metal batendo ecoaram pelo campo de batalha. Simplesmente não havia tempo para recuperar o fôlego. Lixo jogou o tridente em sua mão. Puk! Ele acertou um arqueiro homem-lagarto na cabeça, fazendo-o cair. Recorrendo a ataques de longo alcance usando quaisquer armas que pudesse encontrar ao seu redor. Por enquanto, era apenas a maneira mais segura de lutar. Eu não deveria correr riscos desnecessários. Para sobreviver até o fim, ele teve que recorrer a alguns truques. Este também era um tipo de jogo de estratégia, e a taxa de sobrevivência variava muito dependendo do papel que você desempenhava. Eu não sou bucha de canhão como aqueles caras lá fora. Ele era alguém que ganhou o reconhecimento de seu líder, na Sanji 1. Quando se tratava de criar estratégias, não havia ninguém melhor do que ele. Uma habilidade que os jogadores profissionais desenvolveram na Terra. Seu valor era completamente diferente daqueles aventureiros que tinham permissão para se juntar simplesmente para preencher os números. Mesmo que ele não estivesse muito ativo na batalha, ninguém o culparia. Ele era alguém que precisava ser protegido. Sem suas estratégias brilhantes, eles nem teriam vencido a última batalha. O mapa atual era muito parecido com um jogo que ele jogou há muito tempo, a Aeon of Strife. Ele teve um papel fundamental em sua equipe, ganhando vários troféus em competições globais. Se ele ajudasse na Sanji 1 com o melhor de suas habilidades, eles certamente sairiam vitoriosos. O problema era apenas o momento certo. Se ele divulgasse suas táticas de uma só vez, seu valor cairia drasticamente. É importante levar o meu tempo. O jogador profissional Lixu, tudo era um jogo para ele. Jogos de sobrevivência, jogos de estratégia, jogos psicológicos. As regras podem ser diferentes, mas no fundo são as mesmas. Sempre haveria vencedores e perdedores. Vou atropelar toda a concorrência. Para vencer, não havia nada que ele não estivesse disposto a fazer. Fazendo essa promessa a si mesmo, Lixu pegou outro tridente. Enquanto procurava por um alvo adequado, o som de passos altos se aproximando soou. Baque! Baque! O Homem-Lagarto Ancião. Ele apareceu junto com sua escolta de Homem-Lagarto Elite, atropelando violentamente os aventureiros exaustos que já estavam em seus últimos momentos. Ah! Ajuda! O número de vítimas continuou a aumentar, até que na Sanji 1 não conseguiu mais se conter e ordenou a retirada. Voltem para a formação. Recuem. Eles já estavam no limite, então não havia como enfrentar esse novo inimigo. Na Sanji 1 liderou o grupo de volta pelo caminho de onde tinham vindo. Foi ideia de Lixu. Marchando em fila única, enquanto o último da fila arrastava um galho pelo chão, marcando o caminho. Dessa forma, eles poderiam fazer uma retirada rápida se necessário. Depois de algum tempo, eles conseguiram despistar o Homem-Lagarto Ancião e seus lacaios. Na Sanji 1 pediu que parassem e descansassem um pouco. Eu pensei que ia morrer ali. Depois da última batalha, parecia que eles seriam exterminados antes mesmo de encontrar alguém da facção vermelha adversária. Alto nível de dificuldade. Preocupado com a situação, na Sanji 1 se virou para olhar para Lixu. Você tem alguma boa ideia? Lixu levou seu tempo para elaborar cuidadosamente uma resposta. O que na Sanji 1 estava procurando era uma estratégia que permitisse que eles continuassem avançando, mas que minimizasse suas baixas. É necessário seguir o caminho. Os três caminhos eram separados por duas cadeias de montanhas. Embora o terreno fosse acidentado, ao se moverem por ali eles poderiam fazer um tempo melhor. Acho que seria melhor ignorar completamente essa área. Você quer dizer escalar montanhas? Sim, se não houver monstros, então é a opção mais segura. Definitivamente valia a pena tentar. Assentindo em resposta, na Sanji 1 colocou a mão no ombro de Lixu. Leve algumas pessoas com você e vá explorar o terreno à frente antes de retornar. Claro.
As ordens de Nasanjil eram absolutas. Ele era definitivamente um bom líder que serviu nas forças especiais, então ele tinha sólidas habilidades de luta para apoiá-lo. Li Shu fez uma leve reverência enquanto se dirigia para a cordilheira junto com 10 batedores. Eles não avançaram muito rápido, pois ainda estavam em um pântano e só podiam avançar com um pedaço de madeira, como cegos. Vamos avançar com cuidado. É preciso bater em uma ponte antes de atravessá-la, mesmo que seja de pedra. Aspas. O grupo de olheiros olhou para Li Shu após seu comentário, vendo-o caminhar casualmente com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele é alguém que só sabe reclamar sem realmente fazer nada. No entanto, como ele tinha a confiança de Nasanjil, eles podiam ir contra ele abertamente. Ao perceber a frustração nos olhos deles, ele começou a cantarolar para si mesmo. Este é o verdadeiro poder. Ele poderia ser considerado basicamente o segundo em comando do grupo. Embora não pudesse lutar tão bem quanto Nasanjil, ele usou sua mente em vez disso. Ele foi um trunfo inestimável para Nasanjil, que estava tentando aumentar sua influência. Também foi o caso de outros membros terem vindo a reconhecer seu valor. Mesmo que Nasanjil morresse, ele estava confiante de que o grupo não lhe daria as costas. Somente aqueles que se preparam para qualquer eventualidade conseguirão sobreviver neste mundo. Ele era conhecido como Zhuge Liang Shu entre os jogadores profissionais, devido às suas estratégias criativas e ferozes. Era um talento inato que ele frequentemente usava para superar adversários em inúmeras competições. Para ele, este era simplesmente seu novo campo de batalha. Não importava qual desafio surgisse em seu caminho, ele o superava com estratégia. Enquanto Li Shu cerrava os punhos, relembrando seu passado glorioso, de repente. Puk! Uma adaga vampírica se alojou em seu pescoço. Kuruk! Li Shu caiu no chão, soltando gemidos suaves enquanto tossia um bocado de sangue. Imediatamente, um anúncio do sistema ecoou na mente de todos. Shun Wuyuk da facção vermelha alcançou o primeiro sangue, First Blood. O grupo de batedores assustados sacou suas armas enquanto olhavam ao redor. Uma emboscada. Impossível. Era simplesmente muito improvável que a facção vermelha tivesse conseguido chegar ao seu lado do mapa tão rapidamente. No entanto, o grupo de reconhecimento só conseguia enxergar a verdade que estava bem na sua frente. Alguém viu alguma coisa? Não, nada. Eles tinham certeza de que o agressor devia estar escondido por perto, afinal, com um nome como Shun Wuyuk, não poderia ser simplesmente um lacaio fantasma. Merda, pedido de reforço. Um arqueiro com um arco tentou enviar uma mensagem para Nasanjil tocando em seu anel. Puk! Grandia atravessou o estômago do homem enquanto a espada saía do outro lado. Quando eles não o sentiram de forma alguma. Depois de perceberem o quão forte ele era, todos correram para ele como um só. Morra, seu assassino desprezível! Como você ousa matar nosso camarada? Era uma situação em que muitos eram contra um, então eles conseguiram se livrar do medo devido a essas probabilidades. No combate, o espírito de luta era crucial. Qualquer lado que recuasse estaria em desvantagem. Ruik! Um grande machado de 2 gumes desceu em direção à cabeça de Wuyuk. Um ataque bastante perigoso, mas para Wuyuk foi muito lento. Pak! Enquanto ele se afastava um pouco da trajetória do machado, ele socava levemente homens de meia idade, com seu corpo flutuando no meio. Um soco direto no estômago. Mesmo que ele não praticasse muito ultimamente, a força do seu soco era suficiente para estourar seus órgãos internos. Kiaak! Uma jovem mulher empunhando um cajado colidiu com o homem de meia idade e ambos caíram. Depois disso, ela não conseguia mais ficar de pé porque seu ombro estava deslocado. Hahap! Quando Wuyuk levantou o punho para acabar com eles, um jovem de óculos apareceu, brandindo sua espada longa com toda a força. Foi um ataque decente, mas foi só isso. Antes que a espada pudesse atingi-lo, Wuyuk desferiu um chute giratório no rosto do jovem, fazendo-o afundar. O restante do grupo de reconhecimento também foi rapidamente cuidado. Wuyuk se movia tão rápido que pessoas comuns não conseguiam acompanhar seus movimentos, e o poder por trás de cada golpe era rápido e mortal. Ele ainda estava longe de ser um verdadeiro artista marcial que tinha grande habilidade de corpo de leveza, passos de sombra, arco explosivo ou 8 giros consecutivos. Olhando para os cadáveres dos batedores espalhados pelo chão, Wuyuk deu um sorriso amargo. Estou um pouco enferrujado.
Quando ele estava vagando sem rumo, ele encontrou e estudou com um homem que era conhecido como o mais forte artista marcial. Todos os seus movimentos e habilidades com a espada foram aprendidos com ele. Infelizmente, ele não conseguiu exibir totalmente sua habilidade devido à falta de prática nos dias de hoje. De qualquer forma, isso deve ser o suficiente por enquanto. De qualquer forma, ele já havia alcançado seu objetivo. Era melhor que eles morressem de ferimentos internos ou esmagados no rosto, em comparação a ter seus membros cortados ou mesmo serem divididos na cintura. Quando Uyuki levantou a mão, todos, incluindo Li Shu, se levantaram como mortos-vivos. Grrrrrrrr. Kiyaaki. Eles pareciam estar em boas condições, razão pela qual Uyuki fez de tudo para matá-los sem causar muito dano aos seus corpos. Seus olhos ficaram vermelhos e eles pareciam muito com zumbis, mas eram mais úteis, pois podiam empunhar armas. Esse foi especialmente o caso de Li Shu, pois ele foi o único a manter uma certa parte de sua individualidade. Início descrição. Morto-vivo Li Shu. Classe: Xamã das Trevas, humanoide. Habilidades: Liderança, 98. Aura da Morte, mais 10 em todos os atributos de mortos-vivos aliados em um raio de 35 metros. Escravidão da Morte, reduz a velocidade de movimento do alvo em 20% por 10 segundos. Estatísticas: Força, 21. Vitalidade, 34. Destreza, 25. Inteligência, 52. Espírito, 48. Fim descrição. Ele se tornou um morto-vivo superior. Além da habilidade real do necromante, a qualidade do morto-vivo também dependia da habilidade e das características do cadáver. Li Shu foi um jogador profissional famoso. Ele se destacou em controlar e comandar múltiplos grupos de unidades em tempo real. Essa era a razão pela qual ele tinha uma liderança tão alta, assim como a aura da morte que daria buff em seus aliados próximos. Ainda bem que não machuquei a cabeça dele. Uyuki olhou para seu morto-vivo Li Shu com um sorriso satisfeito. Um tipo de mago em vez de um lutador corpo a corpo. Ele até conhecia uma habilidade de controle de grupo que podia retardar significativamente o movimento do oponente. Você será o líder deles. Haaki. Quando o morto-vivo Li Shu soltou um grito estranho, os outros rapidamente se classificaram. Uyuki assentiu enquanto o observava liderá-los pela frente, enquanto eles marchavam atrás. Ele será muito útil. Era incrivelmente difícil controlar adequadamente inúmeros mortos-vivos ao mesmo tempo. Ter um sistema de comando básico simplificaria muito as coisas. Nesse sentido, seu morto-vivo Li Shu realmente era uma joia escondida. Por enquanto, ele nem precisava se preocupar em ter sua posição de líder ameaçada. Não é fácil tirar o controle de mim. Somente se um morto-vivo invocado superasse seu dono em habilidade, a traição seria possível. Ser literalmente engolido pela própria morte. Ainda assim, enquanto ele fosse mortal, haveria certas limitações quanto ao quão longe ele poderia progredir como necromante. Claro que não era algo que ele pudesse fazer. Já que estou aqui, posso muito bem aumentar um pouco meus números. Ele só havia lido as primeiras 30 páginas do Grimório de Nacron, então sua habilidade de ressuscitar mortos-vivos não era tão alta. Se a qualidade dos revividos fosse baixa, ele teria que compensar a diferença com números. O Uyuki equipou suas botas flutuantes Airwalker Boots enquanto se dirigia ao acampamento do Homem-Lagarto Ancião. O morto-vivo Homem-Lagarto Ancião acabou sendo muito bom também. Ele havia usado várias doses do veneno do basilisco para matar, então o cadáver estava praticamente ileso, o que significa que houve pouca perda em termos de habilidades ou defesa. Era também um morto-vivo superior. Ao contrário do morto-vivo Li Shu, no entanto, ele era um tipo de combate corpo a corpo com afinidade ao fogo. Quando se tratava da afinidade de um morto-vivo, não era incomum que ela fosse o oposto do que era quando estava vivo. Mas nem sempre foi esse o caso, já que Li Shu não tinha nenhuma afinidade com Light. Ele possui duas habilidades. Pântano Espiritual, que é capaz de confundir os sentidos do oponente com uma ilusão. A segunda é Fúria do Homem-Lagarto Ancião, que é capaz de fazer qualquer Homem-Lagarto morto-vivo próximo explodir. Em certos aspectos, ele era ainda melhor que seu morto-vivo Li Shu, que, além de sua alta liderança, não tinha grandes habilidades. Mas se ele crescesse, seria uma história diferente. Mortos-vivos também eram capazes de aumentar suas estatísticas e habilidades ganhando experiência.
As almas dos mortos tinham ficado presas lá dentro, então, na maior parte, eles não tinham mudado muito, apenas que suas consciências não estavam mais lá. Os guardas mortos-vivos de elite de Logan eram fortes o suficiente para realizar assassinatos contra alguns dos lordes mais fracos. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele estava deixando Isaac viver, mesmo que ele fosse uma irritação constante, porque ele ainda seria útil para a batalha final do Canyon. Naquela época ele não foi capaz de punir Isaac por sua transgressão, mas não desta vez. Depois de usar uma pedra de retorno para chegar à fortaleza, Ulrich pensou no que deveria fazer com seu novo ponto de habilidade de liderança. É basicamente entre comando e chamado às armas. Como no momento ele estava planejando manter seu pequeno grupo de elites, a habilidade de negociação não era tão importante. Barreira, fortaleza e autoridade eram úteis, mas os benefícios imediatos ou seu aumento não eram tão aparentes. Depois de algum tempo, ele decidiu criar o chamado às armas. Ele queria ter certeza de que poderia trazer sua equipe até ele sempre que necessário. Eu deveria entrar em contato com eles. Após obter o Grimório de Nacron, seu plano mudou um pouco. Ele retornou um pouco mais cedo do que havia planejado, para poder ler o livro corretamente. Vocês estão prontos para retornar à fortaleza, usarei o chamado às armas. Ei, chefe, é urgente? Na verdade não, o que está acontecendo do seu lado? A senhorita Yukayong estava cozinhando carne de pinguim e nós estávamos prestes a comer. Você pode nos chamar depois do almoço? Eles pareciam estar bem curiosos sobre o gosto. A boca de Ulrich não conseguiu evitar se curvar em um sorriso perverso. Vá com calma e aproveite sua refeição. Obrigado, chefe. Lee Jae-sung respondeu animadamente. Isso é algo que você só precisa tentar uma vez. O sabor era como uma fusão de sangue de porco, escamas de cobra e couro de vaca. Será uma boa experiência para eles. No futuro, eles poderão apreciar todos os tipos de comidas. Enquanto imaginava o trágico almoço que sua equipe estava prestes a desfrutar, Ulrich correu em direção à fonte central.